A gente sentia que nas escolas que a gente trabalhava, você tinha que ensinar o conteúdo, mas não se falava de amorosidade. E a gente vem de uma família religiosa, a gente vem de uma família que acredita em amor, em carinho. Católica? Não. Espírita. Espírita. Isso. Legal. E aí, Pedro, a gente montou a escola com esse mote. 3 anos depois que a gente montou essa escola, a Builders, o meu cunhado falou assim para mim, Alexandre Mariucci, ele falou: Nacélia, eu tenho conversado aqui com umas pessoas, tem uma coisa chamada sustentabilidade. Cara, vocês têm que fazer isso. Eu falei, sustentabilidade, e a gente começou a olhar, eu falei, cara, se escola não fizer isso, quem vai fazer? É na escola que a gente precisa entender sobre tudo isso. Então, assim, a partir de 2000, a gente começou Educação através do Amor para uma vida sustentável. E aí, Pedro, ninguém falava disso. Não tinha nada. Meu marido trabalhava, era publicitário, trabalhava com a Tetra Pak. Então a gente pegava um monte de informação ali dele, a gente ia em ONG, a gente recebia, toda sexta-feira, a gente recebia todos os resíduos das famílias, ficava dentro da escola e de lá a gente encaminhava para os coletores. Então, assim, a gente já entendeu que a educação, ela precisa ter um foco muito amoroso na primeira infância, muito amoroso. Hoje tem estudos já que mostram isso, sabe? Que países que montam grandes escolas, estruturas físicas, que não é isso que sustenta a primeira infância. O que sustenta a primeira infância é o amor, é o olho no olho, é o laço, essa criança está se sentindo muito bem nutrida em todos os sentidos, nas relações. Então a gente sempre acreditou nisso. E a gente sentia falta das escolas onde a gente trabalhava, desse carinho. Por isso que a gente colocou a educação através do amor. E daí veio a sustentabilidade. Quando você fala de sustentabilidade, claro que tem um lado ambiental muito grande, mas na verdade, quando você observa a natureza, quando você olha para tudo que está no mundo natural, você aprende a viver melhor. Porque tudo que acontece na natureza, a gente é natureza. Todos os ciclos da natureza, eles nos impactam. Então, quando você tem uma escola fundada em questões de sustentabilidade, assim, olhando para o meio ambiente, nossa, você faz crianças tão incríveis, Pedro. Tão colaborativas, tão empáticas, tão cuidadosas com o meio. E cuidadosas com elas mesmas, porque a sustentabilidade começa aí, né? Eu vou viver uma vida que se sustenta. O impacto que eu gero no outro, sabe? Então, as pessoas pensam que sustentabilidade a gente está falando lá da água, do golfinho, do lixo. Não é só isso, é muito maior que isso. Do canudo de plástico. Do canudo de plástico, exatamente, exatamente. Mas é muito maior do que isso, porque é como eu me relaciono, como eu vivo a minha vida. E tem um outro grande preceito também que sempre nos norteou e que faz as escolas serem o que elas são. E assim, é por isso que eu tô lá, é por isso que eu não vendi. Que é o seguinte, eu entendo que a gente é passageiro aqui na vida, planeta Terra. Eu vim, você veio, as pessoas vieram para cá, ela tem um tempo e a gente não sabe quanto tempo é esse. Então, para mim, a escola, ela deveria ser um lugar onde essa alma, esse espírito, esse ser, qualquer coisa que você acredite, completamente nada a ver com religião. Não? Esta criança entre lá e que ela descubra quem ela é. E que a escola possibilite isso, com muito respeito. Então, ela se descobre no que ela gosta, no que ela não gosta, quais são os talentos dela. E daí a escola ela vai assim, apresentando o mundo, apresentando as realidades. Olha, isso daqui acontece na África, isso aqui acontece aqui. Essa religião é isso, aquela é outra. Tem gente que fala isso, tem gente que fala aquilo. Olha, o mundo é isso aqui. Como que você... né? E daí com valores muito benéficos e tal. Então, a escola ela tem que ser esse portal para você ser a melhor versão de você mesmo. Não é nunca para você passar num vestibular. É para você viver bem a vida. A escola devia ser esse lugar, entendeu? Isso aí eu adoro. Eu ficaria falando 3 horas. Eu acho que eu estou até falando demais. Desculpa. Não tá, não. Porque eu acredito muito nisso que você falou. Mas antecipando quem nos ouve, né? E fazendo o meu papel pessimista aqui, os desafios mudaram.
você fala, e já fazendo o disclaimer aqui, estamos falando de bolha, estamos falando de uma escola Sim. de elite, De dá elite. para dizer, Sim. né? Uma escola particular, que é onde minha filha estuda, numa zona oeste de São Paulo pujante, né? Que a cada 3 quarteirões tem uma obra desgraçada com 50 milhões de apartamentos e sei lá o quê, e um metro quadrado de milhões de reais e sei lá o quê. Então, assim, é disso que nós estamos falando, tá? Não é do ensino numa escala Brasil, não é do ensino público. Então, assim, a gente está falando de uma certa utopia que é possível dentro do mundo capitalista por... financiamento de dinheiro, né? Sim, exatamente. Sim. Mas dentro desse aspecto, os desafios continuam, né? Não é porque lá nos anos 90 tinha as escolas dos milionários que eles formaram pessoas incríveis e com esse carinho, com esse amor que você tem aí ligado ao seu propósito e ao seu negócio. Dentro do seu propósito, do seu negócio, dos anos de 1996 para cá, os desafios mudaram. Muito. Conta um pouquinho, então. Radicalmente. Radicalmente, Pedro. Lá atrás, a gente podia se dar o luxo de viver esse propósito nas escolas. A gente tinha, por exemplo, a gente teve a Builders por mais de 20 anos parando no 5º ano. Porque nós 3, como irmãs, a gente não queria ir além. A gente não queria, não era o lucro, não era uma escola gigante, não era a grana, era o propósito. Vocês eram focadas na primeira infância e aí o 5º ano é o... Do primeiro ao 5º. Era o primário e até a 8ª série. Não, aí hoje chama ensino fundamental. Ensino fundamental. Os anos iniciais, né? Porque o ensino fundamental... Primeira, segunda, terça, quarta série. Até a quarta, que hoje vai até a 5ª. Hoje vai até a 5ª. E depois os anos finais até o 9º. E o médio, aí os últimos 3. Então, a gente se deu o luxo de fazer isso. E aí, assim, de 5 anos para cá, o jogo mudou completamente. 5 anos, Ana? Um pouquinho antes da pandemia. Mas da pandemia para cá mudou demais, Pedro. Demais. Por quê? Porque entraram grandes grupos, entraram bancos financiando escolas. E então, a gente tem em São Paulo, o que a gente tinha antes da pandemia? Escolas confessionais gigantes, grandes escolas tradicionais, que são organizações sem fins lucrativos, não pagam imposto. Você tem essas, né? Essas grandes, todas elas são assim. E aí você tinha as escolas de dono como a minha, que se sustentavam e que se mantinham. Escola de bairro. Escola de bairro, escola daquela educadora a mãe, às vezes um filho continuou, mas era aquilo lá. Escolas em São Paulo, acho que no Brasil eram assim. Pandemia, escola de educação infantil fecharam mais de 80%. Caramba. Fecharam. Acabou. Porque logo em seguida, e na própria pandemia, não sei se você lembra, teve um momento que teve os grupos comprando faculdades. Sim. Teve uma consolidação de faculdade. E aí a segunda onda... Tudo virou... Cogna, Somos, quais não? Pearson, os grupos Croton. Se compraram também, Croton, virou tudo um grande monopólio, no final das contas, desses grandes grupos, né, de educação. São grandes grupos, cheios de dinheiro, e aí eles começaram a colocar. E aí qual que é a diferença? Tem muito dinheiro, então você monta uma grande estrutura. 2 grandes estruturas, 3 grandes estruturas, 5, 10. Então, hoje, o que a Builders tinha há 10 anos atrás de concorrência, não dá para contar. Só que é uma concorrência muito louca, porque você tem uma estrutura gigante, mas é uma escola nova, com um monte de gente que não se conhece, que entrou lá, mas que está vendendo a mesma coisa que eu vendo. Porque, de alguma forma, Pedro, o que a gente idealizou 28 anos atrás, hoje se faz fundamental. Sim. Só se fala em socioemocional. É verdade. Só se fala nisso. E a gente faz... O amor, a educação amorosa, ela é isso. Só se fala em soft skills, só se fala em soft skills, só se fala em soft... Só que, na verdade, quem está falando disso é um monte de adulto, todo mundo tomando antidepressivo. Entendeu? Então, assim, quando a gente para se manter naquilo que a gente acreditava, a gente sempre fez um trabalho muito grande com equipe. O nosso maior trabalho na escola é com equipe, não é com os alunos.
Porque pra gente ter, olha, há 15 anos a gente tem yoga na grade curricular. 15 anos. 15 anos. Caramba. Então a gente já falava de sustentabilidade há 20. Aí a gente entendeu que yoga era muito importante para o professor. Uhum. Aí a gente entendeu que meditação, que mais, mas tudo lá atrás.